Glaucio! Eita, muito bom de estudar! Embora? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar e hoje o nosso papo é sobre biologia. Aí, tá achando que é molezinha? Então espera só pra ver as duas questões que a gente trouxe hoje. Professor Eduardo Galves, ajuda a gente aí. E aí, professor? E aí, meu camarada, tudo Belezinha? bem? Além do conteúdo específico de ciências da natureza, o exame também cobra interpretação de texto, palavras em latim, termos específicos. Muita gente trava. Acontece. Normal. Mas e aí, o que faz? Cada disciplina, ela depende extremamente da interpretação, não só dos textos, como das tabelas, dos gráficos. E toda disciplina também tem a sua linguagem técnica apropriada. Como você mesmo disse, a própria biologia usa, sim, muitos termos em latim. E eu tenho duas dicas interessantes. Primeiro, para a interpretação, no caso da leitura, né? O aluno ele deve não só estar sempre fazendo questões antigas, provas antigas, e sempre consumindo material de leitura. Qualquer tipo de editorial, redações de concursos anteriores, isso é muito importante. Agora, e para o termo técnico, né? Como que o aluno lembra aquele monte de nome de biologia, aqueles nomes em latim, Wuchereria bancrofite, Carcharodon carcarias, Bistum bertularia. Basta ele fazer uma listinha desses nomes que ele precisa, né? O aluno pergunta, que isso, professor, tá falando grego? Não, latim, né? Fazer uma listinha e assim, o nosso cérebro, ele trabalha com repetição, né? Então, quanto mais você repetir aquela listinha de nomes e termos que você fez, mais você fixa aquele conteúdo no cérebro. Então, funciona muito bem dessa maneira. Ah, só mais um detalhe. Tem um assunto que cai muito em biologia, né, que a gente está falando de ciência da natureza, que são os nomes das bactérias, por exemplo, que provocam doenças, né? E uma dica interessante é que o nome científico dessas bactérias geralmente fazem associações às doenças que elas provocam. Vibrio cholerae, cólera, Neisseria gonorreia, Clostridium tetani, tétano. Então, na verdade, é um termo que te ajuda a lembrar da doença na hora da prova. Tá? Show de bola. Bom, você trouxe uma questão, um primeiro exemplo, em que a interpretação de texto é fundamental para resolver a questão. Bora dar uma olhada? Vamos lá? É a questão 98 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. A questão 98, ela diz o seguinte: a classificação biológica proposta por Whitaker permite distinguir 5 grandes linhas evolutivas, utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Uses e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Ele mostra esse esqueminha aí bem bacana, falando sobre os 5 reinos. E aí vem a pergunta. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em... Bom, vamos dar uma olhadinha no quadro? Um esqueminha aqui rapidinho sobre isso? Show de bola. Vamos um lá. Mapa conceitual, uma parada assim? Lange, isso. Vamos fazer uma questãozinha aqui. Ele falou em 5 reinos, né? Então, quando a gente pega dentro da biologia, esses 5 reinos, eles têm semelhanças e diferenças que o aluno ele tem que trazer para a hora da prova. É um tipo de conceito que nem sempre depende só da interpretação. O aluno ele vai precisar da interpretação de texto, porém, se ele não trouxer esse conteúdo prévio, vai ficar extremamente complicado dele desenvolver isso. Então vamos lá, quais são os principais reinos, né? Eu tenho o reino Monera, aquele que a gente encontra as bactérias. Eu tenho o reino chamado de reino protoctista. Eu tenho um reino chamado reino fungi. Eu tenho um reino chamado reino animalia. Eu tenho o reino plantae. Esses são os 5 reinos que nós encontramos todos os seres vivos no mundo. A questão falou, e ela deixou bem claro pra gente, daí a importância da interpretação, que o reino Monera
Quando a gente faz uma análise do RNA desses caras, quando a gente analisa o material genético desses caras, esse reino ele não é tão conciso como a gente esperava. Ou seja, ele tem uma rachadura ali dentro. Por isso que quando a gente olhou na questão, ao lado dos nossos 5 reinos, nós encontramos uma classificação mais moderna que dividia esses caras em 3 outros grupos chamados de quê? Chamados de domínios. Antes da gente ir para os domínios, professor, tem como só reforçar ou tirar essa dúvida entre RNA e DNA? Claro que sim, Essa Lange. diferença? O DNA é o principal material genético de uma determinada célula. É nele que nós temos todas as informações necessárias para a produção das nossas proteínas e, obviamente, garantir as nossas características, certo? Sim. Só que tem uma analogia bem interessante que eu uso com o aluno para que ele entenda bem. Vamos supor que você queira fazer um bolo. Geralmente você faz o bolo onde? Na cozinha, sim, correto? Vamos supor que a receita desse bolo esteja lá no seu quarto, dentro de um computador. O que é mais fácil? Você carregar o computador inteiro para a cozinha ou tirar uma cópia dessa receita? Tirar uma cópia da receita. O RNA é isso. Ao invés de tirar o DNA de dentro do núcleo para sintetizar essa proteína no citoplasma, eu tiro uma cópia desse DNA que se chama RNA mensageiro, ele vai até o citoplasma, onde eu uso os outros 2 tipos de RNA, que são o transportador e o ribossômico, para produzir a minha proteína. Então essa é a diferença funcional entre os dois. Se eu for falar em diferença morfológica, diferença molecular, a gente vai ficar até amanhã aqui falando de DNA e RNA, tá? Show de bola. Então, bora pros domínios. Vamos lá. Olha que interessante isso, Lange. Os caras pegaram um reino, que é esse daqui, ó, o reino Monera, e eles dividiram esse reino em 2 domínios, que é o domínio das arqueobactérias. Eu vou colocar em português, tá? O aluno, se ele for fazer uma prova discursiva, ele pode botar tanto em português quanto o nome em latim, não tem problema nenhum, tá? O nome das arqueobactérias e aqui o domínio das eubactérias. Aí aqui em latim seria... Aqui seria arcaia, aqui seria eubactéria mesmo, eucária. Perfeito? Que em latim também seria eucária. Seria eucária da mesma forma, beleza, não tem problema nenhum. Por que eles fizeram essa divisão, né? Eles perceberam que um grupo de bactérias, essas que eu estou chamando de arqueobactérias, elas tinham diferenças tão grandes das bactérias tradicionais que eles acharam necessário e separaram num grupo à parte, observando o material genético dessas bactérias e observando a questão da linha evolutiva delas. Eles perceberam que essas bactérias elas evoluíram para caminhos distintos. Tanto que aqui no domínio das arqueobactérias, eu tenho aquelas bactérias chamadas de bactérias extremófilas, bactérias que sobrevivem a mais de 1000 graus Celsius de temperatura, são bactérias que sobrevivem no ácido sulfúrico, são bactérias que sobrevivem a concentrações de determinadas substâncias que são tóxicas para qualquer ser vivo. Então nós chamamos essas bactérias de bactérias extremófilas. Por viverem em situações extremas, leva esse nome. Exatamente, elas têm esse nome. Eu tenho ali bactérias termoacidófilas, bactérias halófitas, cara, tem bactérias de tudo que é tipo. E uma outra parada que é interessante, mais curiosidade, né? Isso não vai ser cobrado em prova. Sabe qual é a organização que mais estuda essas bactérias hoje em dia? A NASA. Por quê? Entender o funcionamento desses seres vivos que vivem em ambientes inóspitos é aceitar a possibilidade de outras formas de vida que pra gente, até há um tempo atrás, eram impossíveis. Cara, eu tenho bactéria aqui que sobrevive fazendo quimiossíntese com arsênico, um elemento químico que é tóxico para qualquer ser vivo que existe. Entendeu? E essas bactérias aqui, as eubactérias, elas são muito mais parecidas com as bactérias tradicionais, que originalmente foram evoluindo e deram origem aos demais reinos. Saquei. Beleza? Beleza. Então, com essas informações aqui, que eu não considero informações tão complexas, a gente consegue matar a questão. Ele pede, com relação a essa nova classificação, a diferença básica entre o que? Os mais recentes se baseiam fundamentalmente em quê? Lembra que a gente falou em RNA? A gente falou em questões evolutivas desse cara? Isso eu já faço com que eu tenha eliminado letra A e letra B. Por quê? Tipo celular
eu usava para classificação antiga reino Monera, células procariontes, e os demais reinos, células eucariontes, tá? Então, o tipo de célula eu usava para a classificação antiga, não a classificação nova que rachou o reino Monera em 2 domínios, como ele mostra no esquema da questão. Então, só quem saiu da escola há um certo tempo tem que dar uma revisada nisso. Com toda certeza. Beleza. Isso aqui é bem recente. Atualização Isso aí. é bem recente. Igual a questão dos aspectos ecológicos. Vamos lá. Aspecto ecológico também não é critério para diferenciação entre reinos. Você tem diversidades ecológicas em qualquer um dos reinos, e isso não é um critério de classificação entre eles. Quando eu olho a letra C, olha o que ele diz aqui. Relações filogenéticas. Essas relações filogenéticas são relações de afinidade evolutiva entre esses caras. Então aqui é exatamente onde eu vou lá no DNA, onde eu vou lá no RNA dessa determinada célula e analiso de onde ela veio e para onde ela foi. Então eu consigo achar aqui o gabarito da questão. Por quê? Só com uma análise filogenética muito minuciosa que eu consigo ver que dentro de um mesmo reino, seres tão parecidos evoluíram de maneira muito distinta, tá? E aí, para a gente fechar, vamos eliminar aqui letra D e E. Propriedades fisiológicas e características morfológicas também são critérios que foram utilizados para a classificação inicial entre esses 5 reinos, antes dessa análise filogenética. Quem não se atualizou poderia marcar uma dessas. Exatamente. Essa questão da propriedade fisiológica é muito aquela discussão se a célula é autotrófica ou heterotrófica. Se eu pegar o reino Monera, usando uma propriedade fisiológica não é suficiente para fazer essa distinção toda que a gente viu aqui no quadro. Beleza? Então fica realmente como gabarito dessa questão, letra C. Gabarito, letra C. C. Pessoal, chega aí, chega mais. Vamos lá. Tem como dar uma dica de como ficar craque nesse assunto? Como a prova do Enem é uma prova que vai testar a resistência do candidato, e essas provas sempre têm esquemas, gráficos, textos às vezes com a linguagem complicada que nós citamos, é sempre importante o aluno, primeiro, antes de qualquer coisa, ler a pergunta. Depois ele vai para o texto, depois ele vai para o gráfico. Então ele vai já buscando o que a questão quer. Além de tudo isso que a gente conversou, né? Manter a interpretação dele sempre em dia, treinando bastante, sempre se qualificando, estudando. Professor, agora a gente vai falar um pouco sobre o corpo humano, né? Que é um assunto recorrente no Enem. Por quê? Quando a gente pega a biologia, obviamente a biologia ela abarca todas as áreas, desde meio ambiente, a fisiologia animal, a fisiologia vegetal e a fisiologia humana. Mas nós temos observado o quê? De 2009 para cá, o Enem ele começou a ser uma prova biologia, tá? Que cobra menos meio ambiente e mais a fisiologia. Então isso tem aparecido cada vez mais, por isso que a gente merece dar mais atenção a esses tópicos. E como é uma prova extremamente contextualizada, assuntos relacionados a doenças, a novas tecnologias para desenvolvimento de tratamento, medicamentos, cirurgias, aparecem cada vez mais nessa prova, tá? Então, bora fazer um mapa conceitual? Vamos arrebentar? É uma questão que fala sobre um tema bem interessante. Nós temos observado cada vez mais o desenvolvimento de novas tecnologias para esse assunto. É o assunto relacionado à famosa coagulação. E aqui eu já destaco um cuidado muito grande que o candidato tem que ter. A diferença entre coagulação e cicatrização, que são coisas completamente diferentes. O que significa coagular? Significa parar de sangrar. Se você tem um ferimento, o aluno se cortou, ele vai sangrar até o momento que o sangue coagula. E cicatrizar significa reconstruir tecidos, certo? Ele se cortou, parou de sangrar, dali já começa o processo de cicatrização. Então o aluno tem que tomar esse cuidado. Nós temos observado uma tentativa de tecnologias não só médicas como militares, né? Tentando copiar da ficção científica aquela famosa coagulação instantânea. Por exemplo, um soldado em batalha, ele teve um ferimento à bala, aí ele coloca um negócio no ferimento, aquilo automaticamente para o sangramento. E aí nós temos evoluído no dia a dia, na teoria médica, com técnicas maravilhosas sobre isso.
e a questão que a gente trouxe, ela vai falar sobre esse bioprocesso. Só para a gente entender, Lange, rapidinho. Se eu tenho um vaso sanguíneo aqui, esse vaso sanguíneo, quando ele é lesionado, o que acontece? Eu tenho 12 fatores de coagulação que tem que acontecer em cascata para que esse ferimento ele seja efetivamente coagulado. Um fator depende do outro. O primeiro fator de coagulação é sempre um carinha chamado de plaqueta. A plaqueta, também chamada de trombócito, é o primeiro fator de coagulação. E todos têm que acontecer. Essa é a grande pergunta. Todos têm que acontecer. Se eu chegar aqui no meio desses 12 fatores de coagulação e tirar, por exemplo, o fator 8, depois você vai entender por que eu falei do fator 8, o sangue não coagula. E a segunda pergunta é a seguinte: Galves, os 12 fatores caem em prova? Não. A plaqueta, ela vai liberar uma substância na nossa circulação sanguínea chamada de tromboplastina. O que a tromboplastina faz? A tromboplastina, ela vai atuar numa outra substância na coagulação sanguínea chamada de protrombina. A tromboplastina, ela vai ser responsável por transformar a protrombina numa substância chamada de trombina. Galves, qual é a diferença de um para o outro? Essa é inativa, essa é ativa, certo? Olha a cascata de eventos. Plaqueta libera a tromboplastina, que converte a protrombina em trombina. O que a trombina faz? Coagula? Ainda não. Ela vai atuar numa outra substância que é produzida pelo fígado, chamada de fibrinogênio. Calma aí, não entendi. É muito nome. Ó, primeiro que tem muito nome. Cor, eu tenho uma dúvida. Esse monte de nome, a gente tem que saber? Vamos lá, Lange. Esses que eu estou colocando no quadro são os nomes que efetivamente o candidato precisa saber. Entendi. Você vai ver que não são 12, mas alguns são necessários, tá? Vamos lá. Agora, essa etapa aqui, que eu fiquei perdido. A trombina, ela faz o quê? Ela vai atuar nesse carinha aqui chamado fibrinogênio. E ela vai fazer o quê? Ela vai transformar o fibrinogênio em fibrina, responsável pelo último fator de coagulação. Eu tenho um sangramento aqui, né? Eu tenho o sangue circulando nesse sentido e aí o sangue começa a sair quando você tem um sangramento. Sim. A fibrina, ela forma uma rede que evita a saída das células sanguíneas, mas o plasma, ele continua saindo. O plasma é a parte líquida do sangue, correto? E aí imagine uma pescaria, né? Se você passar aquela rede numa água que tem muito lixo, por exemplo, concorda comigo que aquele lixo vai entupindo os buracos daquela rede e tem uma hora que a água não consegue mais passar? Certo. É exatamente aquilo. Quando você tem um machucado, que você rala, começa a sangrar, daqui a pouco o sangue para de sair e fica minando uma aguinha. É o plasma sanguíneo. E aí cada buraquinho dessa rede vai sendo entupido por as nossas células vermelhas, os nossos glóbulos vermelhos, que é onde eu tenho a coagulação efetivamente realizada. A gente chama esse último evento aqui de tampão vermelho. As células vermelhas, elas ficam presas nessa rede, nem o plasma sanguíneo consegue sair mais. Esses são os únicos fatores de coagulação que o aluno precisa saber? Tem só mais 2 que são extremamente importantes. E aqui tem uma armadilha, tá? Eu tenho os íons cálcio, beleza? E eu tenho também uma vitamina chamada vitamina K. Aqui que o aluno tem que tomar cuidado. Já caiu uma questão do Enem, que é muito parecida com essa que a gente vai fazer, que a resposta errada da questão vinha falando sobre esses fatores, a conversão da protrombina em trombina, a conversão do fibrinogênio em fibrina, tudo certinho. Aí no final ele colocou assim, Lange, com o auxílio dos íons Ca e K. Íon K não é vitamina K, íon K é potássio. Ela estava errada. Não é potássio. Só pela palavra vitamina, aquela questão ela estava equivocada. É aquele tipo de questão que a gente chama de questão de alto grau de dificuldade, né? No TRI, ela pode jogar a tua nota muito para cima ou então muito para baixo. Então, o aluno tem que ficar muito atento nessa questão da vitamina K no processo de coagulação sanguínea. Tá, professor, mas então a vitamina K é o quê, se não é potássio? Então, a vitamina K é uma molécula orgânica chamada de naftoquinona.
O íon potássio é só um átomozinho ali que não tem nada a ver com o processo de coagulação sanguínea. Caramba, Beleza? não, Aqui beleza. a gente está falando de vitamina K. Estamos embasados para resolver a questão? Total. É a questão 100 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, lembra plaqueta? Primeiro Opa. fator de coagulação, feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude a sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse material? É uma questão que exige um conteúdo não só do processo de coagulação sanguínea, como o conhecimento de algumas doenças que são também recorrentes em prova. O aluno tinha que saber o que é uma filariose, o que é uma hemofilia, o que é uma aterosclerose, o que é uma doença de Chagas ou a síndrome da imunodeficiência adquirida. Se eu estou falando em coagulação sanguínea, eu tenho que pensar em uma doença onde o cara tenha problema de coagulação. Sim. E dessas todas que estão listadas aqui, a única doença que o indivíduo ele tem problema efetivo de coagulação sanguínea está na letra B, a famosa hemofilia, beleza? Filariose, na verdade, não é nem uma doença, filariose é uma classe de doenças. No Brasil, nós temos duas filarioses muito clássicas, que são a elefantíase e a oncocercose. Acontece muito na região centro-oeste e região norte do Brasil. Nós chamamos ela de cegueira dos rios. É um verme que afeta a visão, é muito comum em área de garimpo. A aterosclerose é uma doença onde você tem um processo de obstrução de um vaso sanguíneo por uma placa de ateroma, uma placa de colesterol. Doença de Chagas é aquela transmitida pelo barbeiro, onde o coração do indivíduo cresce. E a síndrome da imunodeficiência adquirida é a famosa AIDS, que em português a gente chama de SIDA. E lembra que eu falei de fator 8? Fator 8, eu já estava aqui tentando perguntar. Qual é a relação do fator 8? Exatamente o fator que falta no indivíduo hemofílico. A hemofilia A, que é a mais comum e é a recorrente em prova, o indivíduo ele não produz o fator 8 de coagulação. Imagine aquela brincadeira que a gente faz empilhando um monte de dominóis. Eu derrubo um, que derruba o segundo, que derruba o terceiro, blá, 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 derrubo o último. A gente se tira. Eu tiro um do meio. Quando eu tiro um do meio, aquela cascata ela não acontece. O indivíduo ele sangra durante muito tempo. O processo de coagulação fica extremamente prejudicado. A gente chegou a tocar no oitavo... Graças a Deus, o fator 8 ele não cai em prova como o nome dele, que ele tem um nome gigantesco. Enorme. Enorme. A única forma que ele é cobrado em prova é vinculado à sua ausência no caso da hemofilia A. Fala aí, nem o professor sabe esse nome inteiro. Sinceramente, não mesmo. Pra chegar mais, Vamos professor. lá. Pra quem quer ficar fera nesse assunto, qual a sugestão? Você percebeu que é uma questão extremamente conteudista. Então, o aluno ele tem que focar num treinamento mais técnico, ele tem que estudar a matéria não só de forma superficial, de forma um pouquinho mais aprofundada, e como eu disse, ter sempre um bom material de resumo à mão e estar frequentemente buscando esse material de resumo para fazer as revisões dele. Professor, o conselho para aqueles candidatos que começaram a estudar agora, aí, no meio do ano, mais ou menos. Então, Lange, o cara que começou a estudar agora no meio do ano, ele não vai conseguir varrer o edital inteiro. Então, por exemplo, na biologia, ele tem que focar nos assuntos que são mais cobrados. Quais são eles dentro da biologia? A gente pega toda a parte de meio ambiente, a parte relacionada a problemas de lixo, a parte vinculada a sistema imunológico, diferença de soro, vacina, produção de anticorpos. As doenças tropicais, que são muito cobradas, a gente acabou de ver umas aqui, né? Outras que são muito recorrentes, dengue, febre amarela, a gente tem aí, ó, surtos de chikungunya, de zika. E como eu falei, a fisiologia humana, que é um assunto que tem crescido a cobrança em cima dele de 2009 para cá, dentro das provas do Enem. Professor, muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda. Mais viu? uma vez, eu que agradeço o convite. É uma honra poder participar de um projeto maravilhoso como esse. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas não se esqueça de dar um pulinho lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Escola. Até a próxima!